Bom, pessoal, vamos lá. Boa tarde, boa noite, bom dia aí. Só para aproveitar e deixar em mãos aquelas informações que eu comentei, né, da ideia da revisão, de passar por aqueles exercícios, tá? É, eu vou fazer um comentário bem rápido sobre o que a gente passou e vou informar aqui as páginas do livro que vale que vocês deem uma olhada. Eu só estou conseguindo fazer essa gravação agora na quarta, então se a gente olhar e verificar que está muito perto, a gente não marca para esse sábado agora, quer ver, ó? Porque esse nosso próximo sábado é primeiro, então a gente marca para o outro no 8. Pode ser? Que aí a gente consegue fazer com mais tranquilidade, porque também fica até como um fechamento, tá certo? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom, eu estou usando aqui o Khan Studio para fazer essa gravação, vocês vão ver que não tem segredo. Bom, vamos lá. Quanto às páginas, a relação de páginas está aqui. Ó. Deixa eu deixar aqui num tamanho maior. O que eu saliento é, basicamente, as que vocês utilizarem, eu recomendo que a página tal tem sobre tal assunto. Começou na página 1, terminou na 2, mas eu só coloquei página 1. É só dar continuidade, tá? É, Diego, na página tal tem sobre placa-mãe e o título tal que eu estou lendo começou nessa primeira página e o assunto acabou na segunda. Só ler o assunto inteiro, tá? Não tem problema. Eu separei umas bem específicas que eu vou fazer questionamento quanto a elas, tá? Vamos lá, ó. 39, 41, da 45 a 49. Tá, aí assim, são assuntos específicos que eu vou questionar sobre eles, tá certo? Claro que aqueles nossos exercícios, Diego, eu não estou com nenhum deles impresso, cara, não tem problema, tá? Ó, para não fazer bagunça, ó. Aí aqui, da 67 a 71, da 114 a 116, que é sobre até processadores, da 138 a 140. Vou deixar até espaçado para a gente poder se orientar bem. Depois 163. Opa. Vou pegar aqui tamanho grande aqui. Peguei tamanho maior ainda, negrito, foi a. Tá. Bom, não pude editar antes, então o vídeo está indo direto, ó. Da 167, letras maiores, letras menores, a 170, da 210 a 211, deixa eu colocar aqui na outra página, outra linha, né? Beleza. 220 a 221. Na outra linha aqui, as finais, 235. Não, a ideia, tá, pessoal, não é prejudicar ninguém de forma alguma, é só mesmo a gente fazer uma pequena. É praticamente um exercício, como a gente já fez outras tantas vezes, né? 323 a 324. São essas aqui, olha. Deixa eu pegar todo ele aqui, deixando a formatação padrão. Real Black. Deixar todo mundo aqui em tamanho bem grande. 36 é um bom tamanho. E vou tirar aqui alguns espaços. Ó, só para a gente se orientar, tá aqui, ó. Tem alguns que não cabem, mas tá aqui, ó. 39, 41, da 45 a 49, 52 a 57, 67 a 71, 114, 114 a 116, da 138 a 140, da 163 a 167, a 170, 210 a 211, 220 a 221, a 235, 280 a 283, 323 a 324. É só lembrar que toda vez que você vê esse tracinho aqui, ó, é dessa
até a outra página, né? Ah, então é dessa até a outra página, e isso vale para todas, tá certo? Então, quando você vê aí, eu vou até fazer isso aqui, ó. Não, pera aí. Deixa eu ver se aqui tem localizar e substituir. Eu acho que não tem não. O programa é bem simplesinho. Mal não faz. Então tá aí, ó. É só se orientar, ó, não tem segredo, beleza? Tá, pessoal, o que eu preciso então? Né? Tem alguns exercícios antigos, foram feitos lá no começo. Eu tenho alguns deles aqui em mãos e vale só o comentário, tá? Para ter noção. Eu tentei enumerá-los só pela imagem, vocês vão se recordar, tá? Não estão na ordem que eles foram apresentados a vocês, mas vocês vão reparar que não tem nada em especial, tá? Se você tiver algum deles em mãos, pega a sua anotação, pega lá o teu rabisco, tudo isso ajuda, tá? Bom, Diego, o que eu preciso então? Vamos lá. Essa parte de eletricidade estática que a gente comentou lá atrás, aquela questão da descarga eletrostática, eu tenho que me atentar. Oh, desculpa. Eu tenho que me atentar ao fato de poder danificar algum equipamento. Vocês lembram do fato da gente, por vezes, recomendar, né, quando a pessoa pode ou quando o local possibilita da pessoa utilizar uma calçadeira, utilizar uma pulseira antistática, né, ou mesmo fazer aquela descarga diretamente na parede, ficar em contato com o solo, né? Vocês vão se lembrar que o fato de nós utilizarmos sapatos que basicamente eles nos isolam do piso, né, faz com que nós não nos machuquemos, mas nós fiquemos carregados, né, de carga estática, até porque você está em nível mais distante da Terra, naturalmente tu não vai fazer essa descarga. Então, lembra desse pequeno material, e tinha aqui alguns questionamentos bem simplesinhos aqui, ó. Eu lembro, basicamente estava aqui, né, ó. A energia estática acumulada não é potencialmente capaz de danificar componentes eletrônicos. Opa, isso é falso. Vocês se recordam que basicamente se eu tenho carga acumulada, né, e eu posso descarregá-la em alguém, essa descarga não é controlada, não tem nenhum monitoramento. Se é uma carga grande, vai passar de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, eu basicamente posso danificar. E aí vale aquela lembrança. Por vezes eu danifico um chip que a olho nu eu não percebo que ele está danificado. Agora, se eu olhar no microscópio, eu vou ver lá algum trincado, algum rachado, coisa assim do tipo. Então, ó, e isso aí, esse aqui é uma alternativa mesmo, ó, que eu posso colocar como errada, tá? Eu preciso, ó, a energia estática acumulada não é potencialmente capaz de danificar componentes eletrônicos. Isso é errado. Eu posso sim danificar, tá? Quanto mais próximos ao potencial de Terra, mais distantes estaremos do armazenamento de energia estática. Olha lá, bom, se eu estou mais próximo da Terra, se eu estou em contato com a Terra, o contato não quer dizer diretamente só pé no chão, tá? O contato com a Terra eu posso colocar a mão numa parede, posso colocar a mão no chão, eu estou fazendo essa descarga e é verdade. Quanto mais próximo do nível da Terra, o que acontece? Eu estarei cada vez menos energizado, tá certo? Eu faço aquele ciclo da carga estática, basicamente passar por mim. Passou por mim, está resolvido, tá? Calçados com solados plásticos de borracha e demais isolante evitam o acúmulo de energia estática e demais choques elétricos. Bom, vamos lá, né? O choque elétrico, sim, né? A função do calçado de borracha é esse. Agora, o acúmulo de energia estática ele não vai evitar, porque ele está me isolando, né? Ele está me deixando distante do nível da Terra. Então, assim, eu não tomo um choque elétrico, beleza? Eu não machuco o meu pé, mas eu acabo guardando, eu viro uma pilha ambulante. É a velha história. Vocês vão se recordar que o fato de nós utilizarmos roupas que usam muito plástico, esse plástico ajuda nessa concentração e, por vezes, quando você toca a mão de alguém, você faz a descarga e essa pessoa sente, né? Então, energia estática não se isola, dissipa-se, é a grande verdade, né? Não adianta isolar, não adianta concentrar. Se eu isolo, eu estou concentrando. Nós isolamos ela a todo momento, porque nós andamos de sapato, né? Então, vale isso aí, tá?
Isso aqui é verdade, olha, a luva antistática possui tratamento para ser baixa geradora de eletricidade estática, tá? A ideia dela não é dissipar, ela não dissipa, né? Porque eu estou com a luva ligada somente a mim, eu não estou com ela ligada à terra, mas ela me ajuda a gerar menos, tá certo? Isso tem a ver com a construção do material dela. Bom, vamos lá. Essas questões aqui é só relembrar esse texto. Quem tiver com ele, dá uma boa lida. Lembra lá das palavras do Gabriel Torres, né, que quando a gente fala de rede elétrica, né, todo mundo acha que é só preocupação com choque elétrico, mas não. Tem muita coisa envolvida, tá? Porque tá aqui, olha, isso aqui que ele coloca é interessante. Tá aqui, ó. Para o técnico há uma terceira finalidade. Digo a finalidade aí dessa preocupação com a carga estática, quanto a essa proteção, né? A descarga de eletricidade estática do corpo. Para isso, o técnico deve utilizar, né, uma pulseira ou uma manta aterrada em sua bancada, tal. Alternativamente, ele pode descarregar a eletricidade estática encostando a mão na carcaça do gabinete, desde que o cabo de força da fonte esteja conectado à tomada, tá? Ah, Diego, o fulano lá, o meu vizinho que é expert em TI, né? Todo mundo tem um primo, um vizinho, e o cara falou que é só pôr a mão na fonte. Olha, a fonte não precisa estar em funcionamento, mas ela tem que estar ligada. O cabo tem que estar ligado a ela, tá certo? E naturalmente esse cabo de força que esteja ligado a um estabilizador, que naturalmente eu vou ligar alguma tomada, ele tem que ter um item muito simples, ele tem que ter o aterramento. E a rede elétrica tem que ter aterramento. Então, assim, é um conjunto de itens que tem que existir. Final das contas se está ligado à rede elétrica, independente de passar ou não por um estabilizador, no break, extensão, o que quer que seja, eu tenho que ter aterramento nessa minha rede. Então, Diego, vale eu quebrar o pino do meio do aterramento? Não, cara. Se você quebrar aquele pino do meio da tomada, não vai resolver nada, tá? Então, quanto à carga estática, dá uma olhada boa, relembra sobre esse texto. Ah, Diego, você vai fazer alguma coisa bem complexa para a gente especificamente se dar mal? Não. O curso inteiro a gente passou pela parte foi outro treinamento, tanto que vocês viram que eu não tenho aquela cobrança enorme quanto a entregar exercício por exercício, mas eu acho interessante que vocês se atentem a isso, tá? E outra coisa, vou pegar muito questionamento do que a gente já possuía, tá? Então assim, eu fiz esse exercício, eu tenho em casa, dá uma olhada, tenta responder, não se recorda do material inteiro, volta, pega lá pode pesquisar na internet, vai ser interessante porque assim, você vai achar muito conteúdo também, tá? Mas se você acompanha a aula, como vocês vieram acompanhando, não vai ter segredo, tá? Bom, lá atrás do nível Joãozinho aí, né, do mais bobinho, vocês vão se recordar que a gente tinha passado por essa palavra cruzada aqui, e eu lembro que eu questionava umas coisas muito simples, muito simples mesmo. Quer ver? Olha, 4 placas integradas à placa-mãe, as onboard. Outro nome da placa principal, né, que vocês têm mainboard. Vamos ver aqui. 11, no socket conecta-se quem? Olha 11 aqui, 3 letras. CPU. São coisas bem bestas, bestas sim, bem bobinho o conhecimento, mas são básicos, né? Tá aqui, ó, 12 é de latão, esse latão, aquele material amarelado, né, ó, e separa a placa-mãe do chassi de metal do gabinete. Quem? Aquele poste. Se você olhar aqui, ó, POSTE. Opa, então se tem isso na mão, confere lá, dá uma olhada, tá aqui, ó. Até quem estiver aí vendo só pelo celular, ó, se bem que não dá para focar tão bem, mas olha, relembra dessa cruzadinha. São nomes, gente, são nomes bem simples, olha. Tá aqui, ó, o 2, cabo em inglês, cable, placas integradas à placa-mãe, onboard, os furos na placa-mãe responsáveis pela passagem de parafusos,
conexão a postes e espaçadores de nylon, não estão ligados às trilhas de circuito impresso. Como podem ser caracterizados? Lembram que eles são isolados, né? Por 8, por possuir um só cabo principal de alimentação de energização, evita a conexão incorreta e a danificação da placa-mãe. Como se chama esse tipo de fonte? Lembra lá? Opa, 8, só são 3 letras. ATX, tal. Então, 9, identifica a unidade de disquete. 9, tá aqui, ó. FLOPPY, flop, tá? Item 14, o que o item 12 evita? Quem é o item 12, né? O 12 era o poste, evita o curto-circuito. Então, relembrem isso aqui. Outra coisa, Diego, como é que é o nome daquela bateria de 3 volts? Está lá, o item 16. Lembra lá? CR2032. São mais nomes. É só se atentar quanto a esses nomes aí para você não passar batido por nada, tá? Não vou colocar nada para a gente ficar aí batendo cabeça à toa. Por vezes eu quero ver a resposta criativa, é saber que vocês sabem, sem pegadinhas ou coisa do tipo, tá? Vocês lembram que nós fizemos um exercício bacana sobre, estudamos muito essa placa-mãe aqui, e nós comentamos, né, ela já não era mais uma placa em fase de convergência, né, já é uma tecnologia bem atual, porque, olha, conector ATX é o conectorzinho normal, ela não precisa daquele a outra parte do conector com 4 pontas, tá? Essas 4 pontas que eu digo, vocês vão se recordar que a gente até descobriu em aula que aquele pedacinho que fica aqui, ó, aqui no canto, aqui, ó, entre o conector e o PCI Express, é um conectorzinho igualzinho esse aqui de alimentação ali do processador, tá? Eu não preciso disso porque é uma placa-mãe pequenininha, por mais que ela aceite aqui, ó, uma placa de vídeo no PCI Express, tá certo? O 16, eu posso não utilizar, porque aqui, ó, a visão de cima, eu estou vendo o VGA aqui, então eu já tenho vídeo. É uma placa pequena para uma aplicação simples, mas é uma aplicação simples de hoje, tá? Posso colocar isso aqui num gabinete grandão, conectar ali, ó, 4 dispositivos, tá? Olha lá, ó, SATA 0, 1, 2 e 3. Lembrando, tem até um questionamento nesse exercício que a gente coloca. Eu olhava para essa placa e perguntava a vocês quantos discos eu poderia conectar a ela, né? Discos que eu digo internos, não pendrive, porque pendrive eu sei que eu tenho 4 USBs aqui, mas outras USBs aqui na placa que eu posso ligar no painel frontal, ó, essa de cá e essa de cá, ó, FUSB1F e FUSB2, né? Então, o F de frontal, tá? Mas lembram-se que eu comentei que eu tinha 4 e a possibilidade de mais 2 discos PCI Express que eu poderia colocar, né? E o PCI Express 16X, a sacada dele aqui é vídeo, tá certo? LGA 775, aqui o meu socket para processador, tá? Memórias, beleza? Eu acho que todos esses itens aqui, ó, o nosso chipset está aqui do lado. Como nós por vezes discutimos bastante, então eu posso te pedir para identificar para mim onde é que fica o local da bateria, tá aqui. Onde é que fica? Deixa eu ver se aqui eu consigo. Ó, onde é que fica a bateria? Tá aqui. Cadê o meu socket? Opa, chipset, teoricamente esse cara. Quantas portas SATAs eu tenho? 2, 3, 4. Então, é coisa que a gente já faz há muito tempo, tá? Cuidado, analisa isso com calma, tal. Se você tiver aquele exercício, pega ele inteiro, relê ele inteiro, só para você poder se orientar. Lembram-se que dessa placa-mãe da Gigabyte nós pegamos o manual dela. Eu lembro que nós estávamos tanto com o manual da placa-mãe quanto o manualzinho de serviço, que seria sobre a montagem dela num gabinete, que é um manualzinho padrão, tá? Então aqui eu trato das portas dela, posso te pedir assim, eu posso te dar uma foto dessa e falar, cara, onde é que está tal coisa aqui, né? Quem é fulano? É uma observação nada distante do que você já vinha fazendo, tá? Posso te mostrar esse painel e pedir para você numerar para mim
Ah, onde é que está a porta RJ45? Onde é que está fulano, ciclano, beltrano? Nada do outro mundo, tá? Só quero saber que você realmente conhece. Esse esquema aqui ele é interessante, olha, porque aqui, olha, dá para eu saber, posso pegar esse esquema aqui da placa-mãe e perguntar, cara, quantos módulos de memória eu posso colocar? Ah, sei lá, que tipo de fonte ela usa o conector auxiliar para o processador, tá? Então, isso aqui é interessante, tá? Muita coisa basicamente é percepção. É olhar, é saber que está lá e poder fazer, tá? Claro que esses itens aqui, eles de alguma forma estão descritos nessas páginas aqui, tá? Se recordem delas aí. Beleza, Diego? Vou precisar muito disso aqui? Vai, porque como você tem o livro em mãos, tá? Então eu vou me basear nele e também nos exercícios, tá certo? Eu vou postar isso agora, daqui a pouquinho, ó, são 13h41 de quarta-feira, quarta 29. Então eu vou postar e o quanto antes vocês já puderem continuarem estudando, melhor, tá? Lembra lá, Ponte Norte, né? Esse aqui está em espanhol, é Puente Norte, né? Mas aqui Ponte Norte, Ponte Sul. Lembra que a grande sacada que a gente sempre batia na tecla era Ponte Norte está aqui preocupada, está aqui cuidando de dispositivo que eu coloco como dispositivo rápido. Que é quem? Meu barramento aqui, ó, deixa eu deixar até maior aqui a imagem. Ela está aqui cuidando do meu barramento e da minha placa aqui de vídeo, seja a GP ou PCI Express. Vocês vão se recordar aqui, ó, nessa foto dessa placa-mãe mesmo, olha, eu tenho aqui, ó, até fazer aqui, ó, esse cara aqui, olha, é o meu slot aqui para placa de vídeo, PCI Express 16. Ah, Diego, e as mais antigas usavam o quê? Lembra lá, a GP. Tive um monte, a gente teve basicamente uns três tipos de AGP, se eu não estou enganado, sendo que um deles até era o chamado universal, que ele não tinha esse chanfro aqui, ó, essa divisão, tá? Mas assim, tudo era AGP, tá? Lembra que o fato de ser AGP, de ser uma placa de desempenho melhor, por vezes ser mais pesada, possuir algum tipo de chip nela e até ventoinha, ela vem com essa travinha aqui ao final, só para você fixar melhor a placa, tá? Mas é um itemzinho a mais, né? Nada do outro mundo não. Então, Diego, grande função do Ponte Norte, tá lá, olha, e dá suporte ao trabalho com os dispositivos mais rápidos. Placa de vídeo, tá aqui, ó, placa de vídeo, quem mais? Memória, quem mais? Processador. A sacada dela é atender esses três caras, essas três peças importantes. E a Ponte Sul? Bom, teoricamente a Ponte Sul fica com todos os outros dispositivos que a gente vai colocar como mais lentos. Quem? Os meus slots PCI, tá? Os meus outros dispositivos aqui, controladores, IDE para HD, SATA, USB, placa de rede Ethernet, o Super I/O aqui, né, daqueles dispositivos mais antigos, né, ele que faz aquele controle, cabos e portas externas. A ideia dela é isso aqui, Ponte Sul, essa conexão de dispositivos mais simples, mais lentos, e a Ponte Norte para todo mundo que eu considero, que é considerado como dispositivo mais rápido. Então, pega a visão, fica de olho, isso é mais um item importante, tá? Tá, seguindo lá, e Diego, multímetro, esse cara aqui vocês viram que nós usamos muito, né? E por ter parte da minha formação, esse conhecimento em elétrica, eu sempre bato nessa tecla, porque isso aqui é de extrema importância. Até começo aqui, ó, quem tiver esse material em mãos aí, relembra aí. Diego, esses símbolos que estão aqui me ajudam, nossa, te ajudam demais, tá? Vamos lá, tô com o multímetro na mão, eu quero saber se aquele meu cabo de força está danificado. Faça um teste de continuidade. Olha aqui, ó. Teste de continuidade eu faço com esse carinha aqui. Opa, eu quero saber se a minha tomada está entregando, basicamente, 220 ou 110 como é prometido. Eu vou nesse cara. Quero saber se aquela minha pilha, aquela minha bateria de 3 volts está boa. Eu vou nesse outro cara aqui, tá? Vamos lá.
Desses aqui, olha, quem é super comum nós utilizarmos? Quer ver? Vou até usar os mesmos desenhos. Esse título aqui, ó, já mata a charada. Quando eu trato aqui ó, de tensão, né, a DC, que é a... Não, cadê ela aqui? Isso, DC. Deixa eu pegar aqui. Olha lá, a corrente contínua. Tá aqui, ó. Esse carinha aqui eu utilizo. Lembra que ela tem várias escalas, tá? Aí, Diego, eu vou testar uma pilha de 3 volts. É contínuo. Preciso colocar no 600? Bom, de 3 para 600 a diferença é grande. Agora eu não vou colocar em 200 milivolts, que é muito baixo. Então, assim, vale sempre eu colocar no mínimo na escala próxima do que eu quero trabalhar, tá? Outra coisa, olha lá, contínuo, bateria, pilha. Vou trabalhar com a tomada. Olha aqui, ó. Ué, mas por que tomadas são tão poucos, 200 e 600? Olha, raciocina comigo. Um estabilizador vai te entregar 110 volts. Na escala de 200 você consegue aferir o que ele está te entregando. Uma tomada comum vai te entregar 220 volts. Você vai conseguir aferir. Diego, na minha casa usa 380 volts, é trifásico. Olha, 600 é maior que 380. Então, até se você tiver com um multímetro na mão, aferindo uma tomada qualquer e tiver um surto de tensão naquele momento, teoricamente você tem espaço para ler isso, tá certo? Tá, quer ver? Ó? Quem tiver na mão, dá uma olhada nesse exercício. Lembra lá, ó, a contínua tá aqui, ó. Aí olha uma coisa importante. Tá aqui, vamos lá. Opa. Ó, a recomendação tá aqui, ó. Para evitar ferimentos pessoais ou danos ao instrumento a partir de choques elétricos, por favor, não tente medir tensões maiores que 600 volts. Tá aqui, ó. Beleza? Por quê? Porque se você meter esse bicho em mais que 600 volts, vai dar merda, né? E outra coisa, o que é que eu preciso fazer, né? O que eu tenho que me orientar? Eu sempre coloco numa escala acima do que eu preciso medir. Diego, preciso aferir o que está sendo entregue no meu estabilizador com 110 volts. Ah, mas eu estou vendo que o aparelho aqui ó, consegue medir 200. Aqui ele mede, aqui ele mede. Ah, mas eu estou esperando que aquela tomada me entregue 220 volts. 200 é menor que 220, já que o que eu quero visualizar no meu aparelho de medida é maior, eu vou para a próxima escala. A escala que eu uso, ela sempre tem que ser maior do que eu vou medir para ter esse espaço, tá certo? Tá, outra coisa ali, ó, de suma importância para a gente, usamos demais, né? Teste de continuidade, tá, ó. Uma coisa, tratando de teste de continuidade, lembra que ele costuma ficar bem aqui ó, no meio do multímetro, é esse símbolozinho mesmo aqui, ó, tá? Que nós usamos diversas vezes, tá? Uma coisa, eu não vou testar continuidade num cabo com ele energizado, eu pego o cabo desenergizado, seguro um cabo de força na minha mão, testo uma ponta e outra. O que nos interessa dele é o áudio, por isso que ele tem esse desenhozinho aqui parecendo a onda do Wi-Fi aqui, tá? Mas é o áudio. E aqui embaixo, olha, no manual eu coloco, tá? Quer dizer, tá lá, ó. O LCD mostra apenas o dígito mais significativo 1, para indicar que o circuito em teste está aberto. Qualquer coisa que apareceu aqui é sinal que tem continuidade, tá? Do manual lembra que a gente usou basicamente isso aqui. Então, ó, cuidado aí que para a gente importa teste de continuidade para saber se aquele cabo está em curto ou não. Nos vale saber aqui, ó, cadê? Aqui, ó, medida da tensão AC, né, que é basicamente eu vou verificar o que tem na minha tomada, o que ele vai me entregar, tá certo? Um exemplo clássico está aqui, ó, ele está numa escala de 200 e está mostrando 115, como se ele estivesse aferindo essa tensão num estabilizador. E aqui para eu trabalhar com pilhas. Ah, eu vou pegar uma pilha lá, aquela bateria, como é que era? CR2032, numa escala de 20, ela seria, eu conseguiria fazer a minha leitura tranquilamente, tá? Então vale esse cuidado. Bom, voltando à parte de elétrica, né?
Lembram lá, cara, como é que eu vou conseguir ligar aquela minha fonte de energia direto? Só conectei o cabo de força. Se eu não lembrar, ó, lembra que eu tinha que fazer aquela ligação usando o cabo 16? Por que cabo 16? Eu vou do 1 ao 12. 13, 14, 15, cabo verde, que é o único, é o cabo 16, eu ligo a qualquer cabo preto, qualquer cabo negativo. Se eu vir aqui, ó, e fechar o curto com um jumper qualquer, com um pedaço de fio qualquer, tem que funcionar, beleza? Vamos lá, aí eu tenho que lembrar da contagem lá certinha, olha, o cabo 16 aqui, ó, 13, 14, 15, 16, ó. Esse aqui é o cabo 16. Se você olhar para o conector da fonte, de forma que esse chanfro, essa conexão esteja voltada para cima, você vai reparar que o quarto cabo da esquerda para a direita, a nossa contagem normal, é o cabo 16, tá? E aqui no exercício eu colocava alguns testes para você fazer, para você medir, e uma tomada normal. Gente, na prática, fase neutro, quando eu troco eles de lugar, vamos colocar de forma bem grosseira que eu não tenha tantos problemas. Agora, aterramento sempre é o cara do meio. Isso aqui é a tomada sendo vista de costas, sendo vista de frente, tá? Então, lembra disso aí um pouquinho, que também é coisa de grande importância. Processadores, batemos na tecla, passamos um bom tempo com a apresentação, tá? Eu não tenho aquela mega preocupação em saber quantos cálculos fulano fazia, que ano foi lançada a placa de não sei das quantas. Isso aí não tem importância. O que nos vale, na verdade, é esse conhecimento mais teórico sobre quem ele é, como ele trabalha, empresas importantes, as marcas, tá certo? Isso aqui ó, eu tenho que ter essa noção. Ó. O processador pode ser colocado como o único responsável pelo bom desempenho do computador. Os demais componentes de hardware não devem ser levados em consideração. Isso aqui é aquele tipo de questionamento que eu tenho que ficar atento quanto a ele, porque lembra lá que basicamente ele não é o único cara que trabalha na máquina. O processador ele vai ser para você o teu manda-chuva, o teu norte, é até a partir dele que eu escolho placa-mãe, determino quantidade de memória e outros itens, mas ele não é um cara que trabalha sozinho. É tanto que hoje um grande gargalo nas máquinas é o fato de ter um HD. Eu tenho um motor, eu tenho o braço ali girando e eu dependo também daquele tempo gasto para fazer aquela ação mecânica, por mais que a leitura seja magnética. Então, se eu tenho um bom conjunto, né, de processador, memória RAM e memória de massa, que hoje o SSD está sendo bem visto quanto a isso, eu consigo ter um bom desempenho. Então o gargalo nem sempre está no processador, tá certo? Não adianta eu só trocá-lo ou só trocar a memória se eu quero fazer uma máquina trabalhar melhor. Ou se eu vou dimensionar, se eu vou montar uma máquina, você pode tentar fazer essa boa combinação. Lembram-se lá que eu tinha essa grande questão desse desenho aqui do processador, tá? Quem ele é por dentro? ULA, deixa eu até aumentar aqui. Olha aqui, ó. Tá, ó, ótimo tamanho. Unidade lógica aritmética, tá certo? Tenho aqui dentro dele aqui, quer ver quem mais? Unidade de controle, que são as suas duas unidades importantes. Eu tenho lá dentro meus registradores de uso geral, para fazer um tanto de armazenar comandos muito mínimos. Eu vou ter ali cache L1 lá dentro, né, que já é uma memória que está lá dentro para evitar gargalos, cache L2. E aí, daí para frente eu tenho todo mundo que eu preciso trabalhar. Lembrando que eu tenho os meus barramentos aqui dentro, né, que vão me trazer as informações aqui, e conforme a placa-mãe, eles ditam a velocidade de trabalho. Lembrando que o processador ele tem lá a ele tem nele a chamada eu tenho o fator multiplicativo, né, que conforme for a velocidade do barramento de dados, ele trabalha de forma muito mais rápida. Então assim, minha placa trabalha em 200 megahertz. Deixa eu desfazer isso aqui. A placa tal trabalha em 200 megahertz. Opa! E desses 200 megahertz, você sabe que o teu processador trabalha com fator multiplicativo 9, seria vezes 9. Então, ele vai trabalhar 1800, 1.8, enquanto a placa-mãe trabalha 9 vezes mais devagar. Isso é um dos itens que a gente já sabe que gera gargalo. E, naturalmente,
esse gargalo vai sendo diminuído com o uso de cache, com memória RAM maior, com HD melhor, com uso de SSD. Então, atenção quanto a isso aqui, tá certo? Avançando aqui, o item 8 era aquele pequeno exercício sobre processador, tá? E vale com calma, dá uma relida nesse aqui. Se não me engano, nós fizemos esse aqui, tá? Então, e vai ter questões assim até bem simples. Olha lá. Marca a alternativa que contém um componente que não faz parte de um processador. Ó, dentro do processador eu vi lá, unidade de lógica aritmética, unidade de controle, registradores. Agora o chipset faz parte dele, né? É algo aleatório, tá certo? Então, revisa isso aqui porque tem questionamentos interessantes e como eu falei, eu vou pegar muitos questionamentos que nós já trabalhamos só mesmo para fixar, tá certo? Então aqui, ó, a troca do processador do referido desktop para um processador com frequência de clock maior resultará necessariamente em melhor desempenho de hardware e software? Nem sempre, tá? Se eu tiver um gargalo muito grande, chega uma hora que a coisa para, beleza? Bom, dos itens basicamente é isso aqui, vale olhar um por um, com calma, pegar exercício por exercício, se atentem a nomes, se atentem a padrões, eu não vou colocar o nome da bateria, da placa, do padrão tal de forma errada como pegadinha, a ideia é só mesmo testar conhecimentos, tá? Então deem uma boa olhada e aí do livro, o que eu recomendo? Essas páginas aqui, tá? Dá uma boa olhada nelas porque elas vão ser norte e eu vou tentar de cada uma dessas páginas aqui, desses conjuntos, separar, fazer algum questionamento, tá? Até para fazer valer a sua leitura. E eu separei essas páginas com bastante calma para a gente não pegar coisas demais. E de novo, é só para verificar conhecimento, tá? Não precisa se preocupar em decoreba, porque do jeito que está aqui vai funcionar legal, beleza? É isso. Valeu, até mais.